Pessoal, hoje falar um pouquinho com vocês sobre Pedras de Calcutá do Caio Fernando Abreu. Eu li tanto nessa edição aqui da Nova Fronteira, como aqui pela da Companhia das Letras dos Contos Completos. Então, Pedras de Calcutá, a gente vem com o Inventário do Irremediável, depois Ovo Apunhalado e agora Pedras de Calcutá. Depois de Pedras de Calcutá a gente tem o Grande Morangos Mofados, então aqui a gente já sente elementos que vão surgir em Morangos Mofados de um modo mais intenso, talvez, ou bem mais trabalhado. Afinal, esse livro é da década de 70, Morangos Mofados já vem na década de 80, e esse livro ainda está dentro do período da ditadura, se não me engano. Então aqui a gente sente um Caio que ele está se experimentando, tá se sentindo e traz vários elementos já que estão, em toda a sua literatura, mas ainda ainda não é o Caio, é quase o Caio já, aquele Caio todo pronto. Alguns contos são ótimos e trazem toda aquela sensação que o Caio provoca, mas a maioria acaba não ainda sendo. Mas esse livro ele é passível assim de muitas análises, muitas interpretações, e o tempo todo vai dialogando também com o contexto de opressão, da ditadura militar, no período, a questão da solidão, do desencontro, São vários elementos assim que estão na ditadura do Caio, e muito também a poética dele aqui também está totalmente presente. Então, para quem gosta do Caio Fernando Abreu, eu acho que é importante ter contato com Pedras de Calcutá. Dizem que esse livro ele é a parte 1 de Morangos Mofados. Não sei dizer muito bem, porque são muitos anos assim que separam Morangos Mofados de Pedras de Calcutá. Mas aqui em Pedras de Calcutá, eu fiquei me perguntando assim, o que seria Calcutá? Porque pedras é algo duro, tipo do cimento, dessa coisa da cidade, da urbanidade, que tem essas suas construções e que tem essa dureza assim da existência, das coisas, das relações. Calcutá, eu fico meio em dúvida sobre o que poderia ser isso. Calcutá seria uma esperança? Aqui desse livro, esse livro é dividido em parte 1 e parte 2. Eu senti que a parte 2 ela é mais intensa, mais pro buraco do que a parte 1. Então a parte 1 ele vai preparando a gente, e a parte 2 já é o buraco. E um conto que eu acho bonito, Até 8 a Minha Polpa Macia, é de uma moça que ela vai fazer 28 anos. Então ela tá nessa crise, mas ao mesmo tempo uma coisa dela desejar outras pessoas. Ela olha na janela dela, do andar que ela está, e ela tem tesão nas coisas, mas ela não pode ter esse tesão, A gente tem também Divagações de uma Marquesa, que é um conto de uma marquesa que mora num determinado prédio, andar desse prédio. É uma mulher nobre e muito fútil, Ela toma o chá dela, mas ela vê a cidade lá fora, aquela coisa toda. Mas assim, ela aos poucos vai adentrando uma coisa disso que é destrutivo, E esses ratos que comem a si mesmos, começam a se comer, E quando não tem mais nenhum outro rato, ele começa a comer o próprio rabo. Aí ela vai refletir sobre o sagui, que fica dentro de uma jaula, e esse sagui vai comendo a si mesmo, ele devora a si mesmo. E é como se ela se devorasse aos poucos, ela fosse se destruindo, a partir do estilo de vida que ela leva, ou do que ela percebe quanto existência. Na parte 2, a gente já tem um conto muito frenético chamado A Caçada, em que é numa boate gay. E esse é um conto muito assim, de primeira já vem esse conto. Ele tem, tanto na parte 1 como na parte 2, tem um conto chamado Mergulho 1, Mergulho 2. E depois vem com Caçada, que assim, enfim, a porrada que a gente vai levar com o Caio aqui, que é muito frenético, não tem ponto de interrogação, vai indo embora, nessa linha de pensamento, de narrativa. Então é esse bar gay, essa boate gay, tem a travesti que canta, tem a bichinha, tem o sexo, tem o esperma, tem a porra e tem a pancada também. Então é esse contexto assim, gay, louco, alucinado de drogas e
de uma vivência frenética, tem a desconfiança e tem o espancamento. Tem um conto chamado Aconteceu na Praça 15. É um conto bem bonitinho, diferente desse homem que está nessa vida urbana de cidade, que tem um reencontro com uma pessoa do seu passado, uma moça, e eles conversam, uma conversa bem intelectual. Eles falam do Freud, do Balzac, da Simone de Beauvoir, falam de música, de filosofia. É um conto bem bonito. E mais uma vez o desencontro, né? Kai, ele tem essa coisa de um encontro que não acontece, dessa possibilidade de um encontro, mas que nunca termina no desencontro. Agora, Garopaba Mon Amour é um conto muito violento. Mais uma vez é um casal gay e que tá nessa praia, nessa praia onde as pessoas fumam maconha, as pessoas, né, são mais revolucionárias, digamos, e eles são agredidos pela polícia. E é bem interessante, assim, deixa eu ver se eu acho. É bem interessante que nesse processo de ser agredido, o policial, assim, né, diz quem são as pessoas. E aí o policial fala, pouca vergonha, o dente de ouro e o cabo do revólver cintilando a luz do sol. Tenho pena de você, o guarda falou. Aí o personagem diz, pouca vergonha é fome, é doença, é miséria, é a sujeira deste lugar. Pouca vergonha é a falta de liberdade e a estupidez de vocês. Pena tenho de você que precisa se sujeitar a esse emprego imundo. Eu sou um ser humano decente e você é um verme. E aí o guarda, né, diz revoltadíssima a bicha. E assim, isso já é na parte da tortura que esse personagem sofre. Lá tem a bandeira do Brasil. E até o personagem fala, caramba, né? O que isso poderia ser uma metáfora, né? O que é ter uma bandeira do Brasil ali naquela coisa. O último conto desse livro é maravilhoso. E aqui eu senti, né? Na verdade, eu percebo que na literatura do Caio, as coisas elas vão continuando. Então, aqui, por exemplo, eu sinto referências ao Ovo Apunhalado. Aqui ele ainda cita a Clarice Lispector em 2 contos. Ele tem uma introdução da Clarice. E no meio do conto, de um outro conto, na Praça 15, eles citam uma frase de um livro da Clarice, se eu não me engano, A Legião Estrangeira. Então ainda tem a referência dela, assim, muito forte. E que é legal, assim. Mas eu sei que o Caio ele vai se descolando dela cada vez mais. Mas eu sinto, assim, o Poço, né? São coisas que ele já trouxe antes no Ovo Apunhalado, que ele traz de novo e se repete. Né? O que é isso de cair no buraco, de cair no poço, de ser engolido, de ser devorado, de ser destruído por esse mundo. Tem um conto aqui que são vários amigos que vão numa espécie de jardim zoológico, mas lá eles vivenciam, né, aquele lugar, né, animais sendo maltratados, tem uma crítica social, o elefante que está morrendo de sede e as pessoas dão coisas secas para esse elefante, e tem um bicho que está morrendo e as pessoas estão ali observando a morte desse bicho, e aí eles voltam para a cidade e vão ser engolidos pela cidade, assim, né? Então parece que assim, são amigos, é aquela coisa bem comum, né? Quando tu tá aí com amigos, com grupos e tá naquela bandalheira, de algum modo tu se sente mais protegido com a vida. Mas nem nesse contexto o Caio tem proteção, porque o tempo todo o sistema ele vai te devorar de algum modo, ele vai te destruir, ele vai te deixar seco, ele vai te deixar com sede, ele vai te deixar à mercê dessa sociedade agressiva, violenta, desumana e coisas assim. Pedras de Calcutá, né? O último conto do livro é maravilhoso, é o melhor conto para mim. É lindo, assim. É um homem que está olhando pela janela do seu apartamento, essa cidade, pessoas trabalhando, os pedreiros, e ele vê o corpo de um homem, vê uma senhora com a sua neta ou filha, e aquela coisa de algo fica guardado nele, né? E de uma vontade de vomitar, de não conseguir. Ele fala da merda de um vaso que tem no vaso e que ele puxa a descarga. E ele fala de quando isso acontece de modo contrário, quando toda a merda sai do vaso e vai se espalhando pelo apartamento. E você vai lidando com com a merda enfim, com aquela coisa nojenta. Então tem uma parte que ele diz: havia eixo demais na sua vida, como se uma ação gerasse outra ou desse continuidade às anteriores. Um ciclo sem fim, como uma passarela lisa onde escorregava amável
ao ritmo dos Vivaldes, aquela coisa culta. Escolhi especialmente para os vinhos brancos, né? Coisa, né, bacana, assim, vinhos brancos. Tinha vontade de vomitar, não vomitava. Vontade de gritar e não gritava. Gentil, amável, tolerante, sem sexo. Os patins dominando a lisa passarela em gestos graciosos, como os de um trapezista após o salto, mas nunca mortal a ponto de qualquer queda não ser prevista ou amparada por uma sólida rede de amenidades. E a grande merda, e um disfarçável medo emboscado nas paredes do apartamento, e os inúteis cuidados, e a cama vazia no fundo do quarto, os dedos ansiosos, o ruído dos carros filtrados pelas paredes, campainha em silêncio, algum livro e depois o poço viscoso. E, enfim, isso me lembra também do que eu sinto com Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, né? Desse homem nesse apartamento, nessa coisa vazia, esse dragão imaginário que ele tem, que mora com ele. Mas sempre uma coisa dessa solidão, dessa urbanidade, da cidade grande, de algo que não pode, ou de algo de algo guardado que não tem como muito rumo para sair. E aí ele diz mais embaixo: o cortejo avançava em direção contrária a seus passos, era mentira. Virar a página como quem puxa a descarga. Mas o prego, como se a privada resolvesse agir de modo contrário, ao invés de tragar, devolvendo a merda sobre a louça verde até o corredor, até a porta do quarto e a beira da cama, onde encolhi os pés, sem proteção. Sem proteção alguma, encolhi os pés enquanto a merda subia e podia distinguir os grãos de milho de ontem, os nacos duros de cenoura de hoje, um violino, um poço, um dedo de unha ruída e um despertador amarelo marcando sempre a mesma hora, a mesma vida, ao mesmo tempo. Enfim, gente, Caio, ele é maravilhoso, é intenso, é ácido, enfim. Aqui ainda não é Morangos Mofados, mas é quase já perto, né, do Caio já com Morangos Mofados. Eu sinto que Morangos Mofados é um divisor de águas, assim, a literatura dele. Até o Morangos Mofados é como se fosse uma preparação para Morangos Mofados, e a literatura dele depois de Morangos Mofados, assim. Então, no mais é isso, encerrar o vídeo por aqui. Deixo a dica de Pedras de Calcutá e até o próximo vídeo. Tchau!